Por que você não se sente digno? Pare tudo agora. Se você está diante deste vídeo, não é por acaso. Há uma batalha acontecendo dentro de você, uma guerra silenciosa que tenta te convencer de que não é digno do amor, da bênção ou da presença de Deus. Essa voz sussurra que você não é suficiente, que não importa o quanto tente, sempre vai falhar. Mas e se eu te dissesse que essa voz não é sua? E se o que você sente for, na verdade, uma estratégia espiritual para afastar você da sua verdadeira identidade? Talvez hoje você carregue uma sensação de peso, como se algo tivesse sufocando sua alma. Você olha ao redor e vê outros prosperando, avançando, enquanto você se sente estagnado, paralisado, como se estivesse preso em uma prisão invisível. E por dentro, aquela dúvida insiste em martelar. Será que sou digno? Será que Deus realmente se importa comigo? Mas atenção, o que vou compartilhar aqui não é apenas mais uma mensagem de motivação. É uma revelação bíblica que pode transformar a forma como você enxerga a si mesmo e a Deus. Porque há um segredo que foi escondido de você. Uma verdade que pode quebrar essa mentira de indignidade que tem controlado sua vida. Você pode até achar que essa luta é apenas emocional, mas a raiz dela é espiritual. E só quando você entende essa raiz é que a corrente começa a se soltar. O que vou te mostrar hoje é tão profundo que talvez você perceba que a batalha nunca foi sobre o que você fez ou deixou de fazer, mas sim sobre quem você é em Cristo. E aqui está o primeiro grande choque. Você não luta contra a indignidade sozinho. Há forças espirituais interessadas em te manter preso nessa mentira. Porque se você descobrir quem realmente é, você se torna imparável. No final deste vídeo, eu vou revelar a chave bíblica que as trevas tentaram esconder da humanidade. A chave que prova, sem sombra de dúvida, que você já é digno diante de Deus. Mas, até chegarmos lá, você precisa caminhar comigo nessa jornada, passo a passo, porque cada revelação vai abrir seus olhos para algo maior. Antes de continuarmos, quero te fazer um pedido especial. Clique em curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Quando você curte, se inscreve e compartilha, não é apenas um clique. Você se torna um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você ajuda este conteúdo a chegar exatamente naqueles que estão clamando por socorro, buscando uma resposta, ou precisando sentir o amor e a presença de Deus. Cada ação sua pode ser a semente de esperança que muda uma vida inteira. E saiba disso, a semente que você espalha retorna para você multiplicada. Deus transforma cada gesto de amor, cada compartilhamento feito com fé, em um verdadeiro garlandão de bênção sobre a sua vida. Hoje, você tem a oportunidade de ser um instrumento de luz, de levar consolo e verdade a quem mais precisa. Então, faça essa escolha agora. Seja parte da corrente de esperança e transformação. Curta, inscreva-se e compartilhe. E prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir a verdade sobre por que você não se sente digno e como Deus quer restaurar sua identidade e autoestima. A semente da mentira. Você já se perguntou de onde veio essa sensação de não ser digno? Ela não nasceu do nada. Essa mentira foi plantada como uma semente venenosa em algum momento da sua vida. Talvez tenha sido uma palavra dura de alguém que você amava. Talvez tenha sido um fracasso que deixou marcas profundas. Ou até mesmo uma comparação injusta que você fez consigo mesmo. Essa semente, uma vez plantada, começa a crescer. Primeiro, como uma dúvida leve. Será que eu realmente consigo? Depois, como um medo constante. Acho que nunca vou ser bom o bastante. E com o tempo, ela se transforma em uma convicção silenciosa que molda suas escolhas, sua fé e até sua relação com Deus.
O mais assustador é que essa mentira não age de forma isolada. Ela se repete em ciclos, reforçada por situações e pensamentos que parecem se encaixar como provas contra você. É como se cada erro fosse um tijolo a mais nessa prisão invisível. Mas aqui está o que ninguém te contou. Essa mentira não nasceu em você. Ela foi arquitetada por uma força espiritual que sabia exatamente onde te ferir. Porque o inimigo entende que, se conseguir atacar a sua identidade, ele pode paralisar sua fé e, consequentemente, roubar seu destino. É por isso que você sente esse peso. Não porque seja indigno de fato, mas porque aceitou como verdade uma mentira que nunca foi sua. A guerra não é contra sua mente apenas, mas contra sua identidade espiritual. Se a indignidade é uma mentira, qual é a verdade que pode libertar você? Continue comigo, porque a revelação está mais próxima do que imagina. As correntes invisíveis. Você já reparou que a sensação de indignidade age como uma corrente invisível? Não importa o quanto você tente correr, algo sempre te puxa de volta. É como se sua alma estivesse presa a um peso que não aparece aos olhos, mas que drena sua energia e sua fé. Essas correntes não estão no físico, estão na mente e no espírito, criando uma prisão silenciosa que poucos conseguem explicar. E a armadilha é ainda mais cruel. Você luta, você ora, você tenta mudar, mas no fundo parece que nunca é suficiente. A cada tentativa frustrada, a corrente se aperta mais e você passa a acreditar que nunca será livre. É nesse momento que o inimigo sussurra: "Está vendo? Você nunca vai ser digno." Mas pense comigo, quem disse que você precisa se libertar sozinho? Essa é a mentira mais sutil de todas. A ideia de que você precisa ter forças próprias para quebrar algo que é, na verdade, espiritual. A corrente não se rompe por mérito humano, mas pela verdade de Deus que desmascara a mentira. Se você parar para observar, perceberá que a corrente não está em suas mãos ou pés, mas na forma como você enxerga a si mesmo. O inimigo não precisa te prender fisicamente se já conseguiu te aprisionar mentalmente. Ele sabe que, se controlar a sua visão, pode controlar a sua vida. E aqui está o que ninguém fala. As correntes invisíveis não têm a força que parecem ter. Elas só continuam no lugar porque você acredita que são reais. O dia em que você enxergar a verdade de Cristo sobre a sua vida, essa prisão se tornará pó diante dos seus olhos. Mas atenção, antes de falar sobre essa verdade, precisamos revelar a estratégia que está por trás dessa prisão invisível. Porque não basta apenas saber que ela existe. É preciso compreender como ela foi construída para, então, destruí-la de uma vez por todas. A estratégia do inimigo. O inimigo não ataca você de forma óbvia. Ele é astuto, paciente e estratégico. Ele não chega dizendo que você não tem valor. Em vez disso, planta pequenas dúvidas em momentos de fraqueza. Uma palavra negativa que alguém te disse há anos. Um erro que você nunca conseguiu esquecer. Uma comparação injusta que corroeu sua autoestima. Assim, tijolo por tijolo, ele constrói uma fortaleza de mentiras dentro de você. E sabe o que é pior? Ele usa a própria voz da sua mente para reforçar a mentira. Você acaba acreditando que é você mesmo que pensa aquilo, quando na verdade é uma seta plantada para minar sua fé. Essa é a arma mais perigosa. Transformar a mentira em algo tão familiar que você nem percebe que está sendo manipulado. Se observarmos a Bíblia, vemos que essa tática não é nova. Desde o Éden, a serpente tentou convencer Eva de que ela não era suficiente do jeito que Deus a criou. O primeiro ataque sempre foi contra a identidade, porque quem perde a identidade, perde a direção. E quem perde a direção, se perde do propósito. Agora pense,
Quantas vezes você já deixou de dar um passo por medo de falhar? Quantas oportunidades você rejeitou porque acreditou que não era digno? Isso não foi coincidência, foi estratégia. Foi uma construção lenta, quase imperceptível, mas devastadora. Mas aqui está o segredo. Uma estratégia pode ser desmontada, e a verdade é a única arma que expõe a mentira. O inimigo pode até ter sido astuto ao plantar a semente, mas a palavra de Deus é a foice que arranca toda a raiz venenosa. A identidade em Cristo. Quando você começa a acreditar na mentira de que não é digno, esquece a verdade mais poderosa da Bíblia. A sua identidade não está no que você fez, mas no que Cristo fez por você. Essa é a chave que muda tudo. Em João 1,12 está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Você percebe o peso dessa palavra? Não é servo, não é estranho, é filho. E ser filho muda tudo. Um filho não precisa provar que é digno de estar à mesa do pai. Ele já pertence, já tem lugar, já tem herança. Quando você se vê como filho, não precisa mais correr atrás de aprovação humana, porque já tem a aprovação divina. Essa verdade é como uma chave que destranca a prisão invisível e abre as portas da liberdade. Mas o inimigo sabe disso. Por isso ele investe tanto em confundir sua mente. Ele tenta fazer você esquecer quem é, porque quem não sabe sua identidade não sabe seu valor. E quem não sabe seu valor, aceita qualquer migalha no lugar da promessa. Agora preste atenção, Jesus não morreu para que você vivesse como alguém indigno. Ele morreu para que você tivesse acesso a uma nova vida, a uma nova posição, a uma nova realidade espiritual. Isso não é uma teoria, é um decreto celestial que já está estabelecido sobre você. E aqui vem a revelação. Você não precisa conquistar dignidade, porque ela já foi conquistada por Cristo na cruz. É por isso que a Bíblia declara em 2 Coríntios 5,17: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade para o agora. Mas se essa é a verdade, por que ainda tantos vivem presos na sensação de indignidade? A resposta está na forma como permitimos que a mentira ecoe dentro de nós. E é sobre isso que precisamos falar no próximo passo. As provas da palavra. Talvez você se pergunte, mas como posso ter certeza de que Deus realmente me vê como digno? A resposta está na própria palavra. A Bíblia é um registro vivo da identidade que Deus nos deu, mesmo quando não nos sentimos merecedores. Romanos 8,1 declara: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entende o peso disso? Nenhuma condenação. Isso significa que não importa o que você fez. Se está em Cristo, a sentença de indignidade foi anulada. O Tribunal Celestial já declarou: você é livre. Essa não é uma questão de sentimento, é um decreto eterno. Você pode até sentir culpa, pode até ouvir acusações, mas diante do trono de Deus, sua ficha já foi limpa pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia não para aí. Efésios 2,6 nos lembra que Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é muito maior do que imaginamos. Não estamos apenas perdoados, estamos posicionados em lugares de honra espiritual. Aquele que se via como indigno foi colocado para reinar com Cristo. E é aqui que a mente entra em conflito. Porque enquanto a palavra diz que somos reis e sacerdotes,
Nossa experiência insiste em gritar que não somos bons o bastante. Esse choque é a arena onde a batalha acontece, mas a vitória já foi decretada e está escrita nas páginas da Escritura. Cada vez que o inimigo sussurrar que você não é digno, responda com a palavra. Não com sentimentos, não com justificativas humanas, mas com a verdade eterna. Porque o céu e a terra passarão, mas a palavra nunca passará. E agora, para entender como essa batalha se reflete em nossa caminhada diária, precisamos mergulhar em histórias bíblicas de homens e mulheres que também enfrentaram a mesma sensação de indignidade, mas que descobriram algo surpreendente. Homens e mulheres que se sentiram indignos. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos histórias de pessoas comuns que carregavam o mesmo peso de indignidade que você sente hoje. Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus para libertar Israel, respondeu: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3:11. Ele se via como incapaz, insuficiente, indigno de tamanha missão. Gideão também se via pequeno demais. Quando o anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso", ele respondeu: "Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai." Juízes 6:15. A visão que Gideão tinha de si mesmo era tão limitada que quase o impediu de viver o propósito que Deus tinha preparado. E o que dizer de Jeremias? Quando chamado como profeta, ele declarou: "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino." Jeremias 1:6. Mais uma vez, a sensação de indignidade surgia como barreira para impedir o cumprimento do plano divino. Mas repare em algo poderoso. Em todos esses casos, Deus não confirmou o sentimento de indignidade deles. Pelo contrário, ele reafirmou a identidade que vinha do alto. Para Moisés ele disse: "Certamente eu serei contigo." Para Gideão, declarou: "Eu estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem." Para Jeremias afirmou: "Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás." Percebe o padrão? O sentimento humano dizia: "Eu não sou digno." Mas a voz divina dizia: "Eu te escolhi." O conflito entre indignidade e propósito não é novidade. É uma batalha antiga que se repete em cada geração. E aqui está a revelação. Se grandes homens e mulheres de Deus também lutaram contra a sensação de não serem dignos, significa que você não está sozinho. Mas mais importante ainda, significa que Deus sempre teve a resposta para quebrar essa mentira. E essa resposta é a mesma que ecoa hoje: "Eu estarei contigo." Agora que entendemos que até os escolhidos de Deus sentiram indignidade, precisamos olhar para as revelações que a palavra nos dá em sequência, como uma cascata que limpa toda a sujeira deixada pela mentira. A primeira revelação é que a indignidade não anula o chamado. Moisés, Gideão e Jeremias cumpriram seus propósitos, não porque eram dignos por si mesmos, mas porque Deus os sustentou. A segunda revelação é que a dignidade não vem do esforço humano, mas da presença de Deus. Quando Ele está conosco, nossa fraqueza se torna palco para sua força. É isso que Paulo declara em 2 Coríntios 12:9. "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A fraqueza, longe de ser um sinal de indignidade, é na verdade a oportunidade perfeita para a manifestação da graça divina.
A terceira revelação é que a cruz mudou a sentença para sempre. O inimigo pode até tentar lembrar você de pecados passados, de falhas antigas, mas Colossenses 2,14 nos lembra que Cristo riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Não existe acusação que permaneça diante da obra consumada. A quarta revelação é que a dignidade é um presente, não uma conquista. Efésios 2:8-9 declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se não vem das obras, significa que não há nada que você possa fazer para ser mais digno do que já é em Cristo. A quinta revelação é que a indignidade é, na verdade, um disfarce de orgulho. Porque quando você insiste em acreditar que não é digno, acaba colocando sua voz acima da voz de Deus. É como se dissesse: o que sinto é mais verdadeiro do que o que ele declarou. Mas a fé nos chama a crer naquilo que está escrito e não no que sentimos. E a sexta revelação é que, ao abraçar a verdade da palavra, você não apenas quebra a mentira em sua vida, mas se torna testemunho vivo para outros que estão presos no mesmo engano. A dignidade em Cristo não é apenas libertação pessoal, mas também missão. A batalha espiritual pela sua mente. Todos os dias, existe uma guerra invisível acontecendo dentro da sua mente. De um lado, o Espírito Santo sussurra verdades sobre quem você é em Cristo. Do outro, as forças das trevas tentam convencer você de que não é digno, que nunca será capaz e que está condenado a falhar. Essa batalha não é apenas simbólica. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jesus também enfrentou ataques de identidade no deserto. Cada tentação começava com a mesma pergunta: se és o Filho de Deus. Mateus 4. As trevas sabiam que, se conseguissem confundi-lo sobre quem ele era, poderiam paralisar sua missão. E é exatamente isso que acontece com você. A dúvida sobre sua dignidade é uma tentativa de impedir que você viva plenamente o propósito de Deus. Daniel também enfrentou resistência espiritual ao orar por Israel. O anjo explicou: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Daniel 10:12-13. Perceba que mesmo diante do céu aberto houve batalha. Nada que é realmente importante vem sem conflito. A boa notícia é que você tem autoridade para lutar. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10:5. Derrubando os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Cada pensamento negativo, cada acusação interna, pode ser capturado e submetido à verdade de Deus. A armadura de Deus em Efésios 6:10-18 não é decorativa, é funcional. O capacete da salvação protege sua mente, a couraça da justiça protege seu coração e a espada do Espírito destrói as mentiras que insistem em permanecer. Vestir-se diariamente com essas verdades é preparar-se para a vitória sobre o inimigo. E aqui está o segredo que poucos compreendem. A batalha não é contra você, mas por você.
Cada ataque, cada acusação de indignidade é uma oportunidade de se firmar na identidade que Cristo lhe deu. Não fuja da luta. Ela está te chamando para se reconhecer verdadeiramente digno, como Deus vê suas imperfeições. Enquanto você se concentra nos erros, Deus enxerga potencial. Enquanto lembra dos fracassos, ele celebra cada avanço. Jacó, enganador e trapaceiro, foi escolhido para se tornar Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Gênesis 32, 28. O que parecia falha humana se transformou em veículo de propósito divino. Raabe, prostituta em Jericó, poderia ter sido esquecida, mas sua fé a fez honrada. Hebreus 11, 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Deus viu fé onde outros viam indignidade, transformando-a em exemplo de redenção e propósito. Gideão se via pequeno, o menor da menor família, mas Deus o chamou para libertar uma nação. Juízes 6:15. Sua fraqueza aparente tornou-se palco para a manifestação do poder divino. A perspectiva humana e a divina raramente coincidem, mas sempre podemos confiar na visão de Deus. A mulher Ciro-fenícia, inicialmente desprezada, recebeu a promessa de cura para sua filha por insistência e fé. Marcos 7:29. Deus honra o coração perseverante, mesmo quando a aparência externa sugere indignidade ou limitação. O que o mundo descarta, Deus escolhe. Zaqueu, cobrador de impostos odiado, foi recebido por Jesus em sua casa com a promessa: hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19:9. Deus não exige que você se corrija sozinho antes de ser aceito. Ele oferece graça antes da mudança, mostrando que dignidade não é mérito, mas dom. E finalmente, o ladrão na cruz teve apenas alguns minutos para reconhecer Jesus, mas ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Se um homem com passado de crimes graves pode receber a promessa de Deus, imagine o que ele tem reservado para você, amado e chamado desde a fundação do mundo. A graça que você precisa receber. A graça não é um conceito abstrato ou apenas uma palavra bonita na Bíblia. É o remédio específico para a sensação de não se sentir digno. Muitas pessoas tentam merecê-la, como se pudessem comprar algo que já foi pago. Mas Efésios 2:8-9 é claro: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Perceba, a dignidade não é conquistada, é recebida. A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7 não se sentia digna, mas mesmo assim se aproximou. Jesus disse: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Ela não precisou provar nada. A graça recebeu-a primeiro e, como consequência, seu amor floresceu. Paulo se considerava o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1,15, e ainda assim recebeu misericórdia abundante para servir de exemplo. A graça de Deus não ignora nossas falhas, mas as transforma em testemunho de redenção e esperança. Cada ferida, cada erro, é uma oportunidade de experimentar a profundidade do amor divino. O filho pródigo ilustra essa verdade de forma devastadora. Ele planejava se humilhar e pedir para ser tratado como servo, mas o pai correu ao seu encontro, abraçou-o e ordenou que lhe trouxessem as melhores roupas. Lucas 15. A graça interrompe nossos discursos de autocondenação, provando que a dignidade não depende do desempenho, mas do amor incondicional do Pai. Quando você tenta merecer o amor de Deus com obras, está, sem perceber, desprezando o sacrifício de Cristo. É como recusar um presente valioso insistindo em pagar por ele.
A verdadeira dignidade cristã surge do entendimento de que você é amado não pelo que faz, mas pelo que Deus é. 1 João 4,10 sintetiza: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Antes mesmo da fundação do mundo, você já era digno aos olhos de Deus. Essa é a graça que transforma, liberta e estabelece a verdadeira identidade. Você é amado, aceito e precioso aos olhos do Criador, transformando sua vida através da verdadeira dignidade. Chegou o momento de parar de viver como órfão espiritual e começar a viver como filho amado do Rei dos Reis. Esta transformação começa com uma decisão. Você vai acreditar no que Deus diz sobre você ou continuará acreditando nas mentiras que têm controlado sua vida? Cada pensamento de autodepreciação é um convite para escolher a verdade. Comece cada manhã declarando Efésios 1:6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Sua dignidade não depende do que você faz, mas do fato de estar no amado. Esta é a nova realidade que muda a forma como você se vê e se posiciona diante de Deus. Quando pensamentos negativos surgirem, responda como Jesus. Está escrito. Use a palavra de Deus como espada contra cada mentira que insiste em permanecer na sua mente. Isaías 43:1 será sua munição. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Cada palavra divina é um golpe contra a insegurança que te persegue. Encontre uma comunidade de fé que celebre a graça, não a religiosidade vazia. Hebreus 10:24-25 nos orienta. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Cercar-se de pessoas que refletem o amor de Deus fortalece sua identidade e protege seu coração. Comece a servir aqueles que, assim como você, sentiam-se indignos. 2 Coríntios 1:4 revela o propósito da cura. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Sua história de libertação se torna luz para outros, e cada ação guiada pela graça reforça a verdade de quem você é. Lembre-se diariamente: você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, templo do Espírito Santo, nova criatura, mais que vencedor, escolhido, amado e aceito. Gálatas 4:7 confirma: assim que já não és mais servo, mas filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Esta é a verdadeira dignidade, não um sentimento passageiro, mas um decreto eterno sobre a sua vida. A vitória sobre o passado que te prende. Muitas pessoas carregam feridas do passado como se fossem correntes invisíveis, impedindo-as de viver plenamente. Cada lembrança de erro ou rejeição atua como um peso que sufoca a alma. Mas Deus nos oferece algo maior: liberdade. Isaías 43:18-19 nos lembra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? José é um exemplo extraordinário. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, ele poderia ter se rendido à amargura. Mas Gênesis 50:20 revela a perspectiva divina. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como hoje se vê, para conservar muita gente viva. Sua dor se transformou em instrumento de salvação. O passado não precisa determinar seu futuro. Cada erro cometido, cada falha vivida, pode se tornar fonte de sabedoria e força espiritual. A graça de Deus é capaz de transformar suas lembranças em lições de esperança, como Ele transformou as lágrimas de José em bênçãos para uma nação inteira. Mesmo os grandes profetas enfrentaram rejeição e injustiça. Jeremias foi desprezado por seu próprio povo, mas Deus lhe deu uma missão maior do que a dor que sentiu. Jeremias 1:19 assegura: pelejaram contra ti, mas não prevaleceram, porque eu sou contigo.
Suas batalhas se tornaram vitórias espirituais e testemunhos duradouros. O segredo está em perceber que Deus vê além do que os olhos humanos enxergam. Ele olha para seu coração, não para seus fracassos. Quando entendemos essa perspectiva divina, cada lembrança dolorosa perde o poder de nos definir e a verdadeira dignidade começa a florescer. Portanto, não permita que o passado dite quem você é. Assim como José e Jeremias, você pode transformar suas feridas em força, suas dores em propósito e suas derrotas em vitórias espirituais. A cada passo, você se aproxima mais da identidade gloriosa que Deus tem para você. O poder da palavra de Deus em sua identidade. A Bíblia não é apenas uma história. É uma arma poderosa que redefine quem você é. Cada versículo carrega autoridade para quebrar mentiras e reafirmar sua dignidade. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra fundo, transformando seu pensamento e coração. Quando pensamentos de inferioridade surgem, use a palavra como escudo. Isaías 54:17 afirma: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. A palavra de Deus não apenas protege, ela vence, restaura e estabelece quem você é em Cristo. Jesus próprio enfrentou ataques e dúvidas sobre sua identidade. No deserto, cada tentação foi respondida com: está escrito, Mateus 4. Ele nos ensina que a verdade de Deus é mais poderosa que qualquer acusação ou sentimento de indignidade. Paulo nos dá a estratégia para proteger nossa mente, derrubando os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Nossa batalha começa na mente, e a palavra é a arma que garante a vitória. Cada declaração da Bíblia é um lembrete de que você não está sozinho. Efésios 6:17-18 nos instrui a tomar a espada do Espírito, a palavra de Deus, e a orar constantemente. Com isso, cada mentira que tentou diminuir seu valor é cortada pela verdade eterna. Reconhecer o poder da palavra muda sua percepção de si mesmo. Você deixa de ser definido por falhas, críticas ou passado e passa a ser definido pelo amor de Deus, pela autoridade de Cristo e pela verdade que já habita nas Escrituras. Sua identidade é divina, firme e inabalável. A liberdade que vem da confissão. A confissão não é apenas admitir erros, é declarar que você confia na misericórdia de Deus para restaurar sua vida. Davi nos mostra isso no Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão abre portas para a verdadeira liberdade. Muitas vezes, carregamos culpas como se fossem fardos eternos. Mas Deus deseja que cada peso seja entregue a Ele. 1 João 1:9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão não apenas limpa a culpa, ele renova sua identidade. Pedro exemplifica essa transformação. Após negar Jesus, ele se viu indigno e desesperado. Mas Lucas 22:32 revela o cuidado de Cristo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Deus não deixa nossos erros nos definirem. Ele nos restaura e nos fortalece. Confessar é um ato de coragem e fé. É olhar para Deus e dizer: não sou perfeito, mas confio em ti para me moldar. A confissão não diminui sua dignidade. Pelo contrário, revela que você pertence ao amor que supera falhas e restaura vidas. Cada confissão, cada entrega do coração é um passo para viver como filho amado. Assim como Davi, Pedro e tantos outros na Bíblia, você pode experimentar a libertação que transforma medo e culpa em confiança e coragem. Portanto,
Não subestime o poder de confessar. É o caminho para soltar as correntes invisíveis do passado e caminhar livre, sabendo que sua dignidade está firmemente estabelecida em Cristo, não em suas ações humanas. A transformação final através do amor de Deus. A verdadeira transformação não vem de nossos esforços, mas do amor incondicional de Deus. Ele nos vê como somos e nos escolhe, não pelo que fazemos, mas por quem Ele é. Romanos 5:8 declara: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitas vezes sentimos que precisamos ganhar o amor de Deus, mas a realidade é oposta. O amor dele nos capacita a viver dignos, não o nosso desempenho. Cada passo de fé que damos é sustentado pela graça, não pela perfeição. Paulo, que se considerava o principal dos pecadores, nos ensina que a transformação é contínua e baseada na misericórdia. Em 2 Coríntios 5:17, ele declara: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sua identidade antiga é substituída por uma realidade divina. O amor de Deus cura feridas profundas, restaura relacionamentos e devolve confiança onde havia dúvida. Como o filho pródigo, podemos nos levantar do chão da vergonha e receber o abraço do Pai, sabendo que fomos escolhidos e amados antes mesmo de reconhecermos nosso valor. Essa transformação se reflete em atitudes, palavras e pensamentos. Quando entendemos que somos amados independentemente de nossos erros, começamos a viver com liberdade, coragem e propósito. Cada ato de fé se torna um reflexo desse amor que nos redefine. Finalmente, lembre-se, sua dignidade não está condicionada ao passado, ao julgamento alheio ou às falhas humanas. Está firmemente estabelecida no amor de Deus, que transforma corações, restaura vidas e revela a cada um de nós a verdade eterna. Você é amado, escolhido e capaz de viver em plenitude. Agora respire fundo. Essa batalha na sua mente não é eterna. Hoje você recebeu uma chave poderosa que pode libertar sua alma dessa prisão invisível. Não é apenas uma ideia, é uma verdade espiritual que, se você abraçar, pode transformar a forma como você se vê, como se sente e como caminha pela vida. A partir de agora, sempre que aquela voz tentar te dizer, você não é digno, responda com firmeza e fé. Eu sou amado por Deus, escolhido por Ele, lavado no sangue de Cristo. Repita essa declaração quantas vezes forem necessárias. Faça dela um escudo, um mantra espiritual que fortalece seu coração e sua mente contra todo ataque de acusação, dúvida ou medo. Essa é a verdade que as trevas nunca quiseram que você descobrisse. Lembre-se, o inimigo vive para roubar sua paz e sua confiança, mas o Espírito Santo está dentro de você, pronto para te lembrar do que você já é em Cristo. Sua dignidade não depende do que você fez, do que os outros pensam ou do que o mundo diz. Ela depende do amor eterno e incondicional de Deus. E agora, quero te fazer uma pergunta poderosa. Se você realmente acredita nisso, se sente essa verdade no coração, como será a sua vida a partir de hoje? Imagine caminhar livre, seguro, com a certeza de que pertence a Deus e que sua dignidade é inabalável. Respire fundo e sinta essa transformação interior acontecendo neste exato momento. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero que você faça algo agora. Declare nos comentários uma frase transformadora sobre quem você é em Deus. Pode ser algo simples, mas poderoso como: eu sou amado, escolhido, e cheio, da graça de Deus. Ao escrever essas palavras, você não apenas reafirma sua própria fé, mas inspira outras pessoas a também reconhecerem a verdade sobre si mesmas. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque a sua vitória não é só sua,
É um testemunho vivo que pode tocar corações, transformar vidas e espalhar a luz de Deus para aqueles que ainda estão presos à mentira de que não são dignos. Hoje, a sua voz se torna parte de uma corrente de esperança, fé e liberdade.